Olha, na outra aula eu tinha começado já falando desses aspectos gerais de vegetação no Brasil. Aí esse esquemazinho aqui, ele está mostrando em proporção, né, em porcentagem, os biomas brasileiros. A área territorial, né, até onde vai ali, abrange a porcentagem do território brasileiro em relação a cada bioma. A gente tem 6 biomas e o bioma aí que a gente vai começar falando dele é a Amazônia. Sendo que vocês vão ver que no livro de vocês não está falando só dos biomas, está falando de todas as formações vegetais que existem no Brasil. Tanto fala dos biomas nessa aula aí, tanto fala dos biomas, quanto fala também de algumas formações mais complexas de vegetação que a gente tem. Vai falar um pouquinho sobre Mata das Araucárias, que é um domínio morfoclimático, mas está aqui dentro dessa aula. Vocês vão ver de novo na aula de domínio morfoclimático, mas está aqui falando um pouquinho, eu já vou falar também. Aí fala um pouquinho também sobre vegetação litorânea, fala sobre manguezais, acho que fala de restinga também, não vi lá no finalzinho de tudo não, mas acho que ele fala também. Fala de todas as formações vegetais, não só de biomas. Mas biomas nós temos esses 6 aqui, Amazônia, Cerrado. Em tamanho, né, Amazônia é o maior, seguido do Cerrado. Aí depois Mata Atlântica, depois a Caatinga, 10%. Aí esses outros 2 menores aí, que engloba só 2% do território brasileiro, o Pantanal e os Pampas, que é aquela área dos campos, né? A campanha gaúcha, pegando ali o Rio Grande do Sul. Também é um bioma bem pequenininho. Eu falei disso aqui, dessas características gerais na aula passada, então vou dar uma pulada. E é isso que eu falei também na outra aula, né? Formações florestais no Brasil, ou arbóreas, a gente tem 4 tipos. A gente vai falar delas. Amazônia, vamos começar por ela, maior floresta tropical do globo, né? Tem uma biodiversidade gigantesca, maior conjunto de vida animal e vegetal do nosso país, né? E também um dos maiores do mundo. Aí tem aí a floresta tropical, a Mata Atlântica, que tem características um pouco semelhantes com a Amazônia, a gente vai ver. Mata dos Pinhais, que é considerada, que também é uma formação florestal do Brasil, que é a Mata de Araucárias, certo? Também é um tipo de formação florestal, mas ela é mais homogênea. Enquanto a Amazônia e a Mata Atlântica, elas são formações vegetais mais heterogêneas, tipo, tem uma diversidade maior de espécies, a Mata dos Pinhais ou Mata das Araucárias é um tipo de vegetação do Brasil que ela é mais homogênea. E ela tem um aspecto de ser mais aberta, enquanto essas duas aqui, a Floresta Equatorial e a Mata Atlântica, a Amazônia e a Mata Atlântica, elas têm um caráter de ser, elas são heterogêneas, né? São formações vegetais heterogêneas, bem diversas, e elas são bem fechadas, são matas fechadas, né? Enquanto a Mata de Araucárias é também florestal, mas ela tem um aspecto de ser aberto, vegetação mais aberta, mais espaçada. Aí tem também a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais também é uma formação florestal, que se encontra numa área de transição entre a área úmida aqui da floresta amazônica e a área aqui um pouco mais seca do semiárido brasileiro. Se localiza aqui nessa região que fica entre mais ou menos o Maranhão e o Piauí, mas ela também é encontrada em outros estados do Brasil, a gente vai falar disso, em menor proporção. Aí temos também de formações arbustivas e herbáceas, Cerrado, Caatinga e Campos, né, que predominam as formações arbustivas e herbáceas. É claro que também você pode encontrar árvores, né, nesses locais aí, mas também são em menores quantidades e geralmente são muito espaçadas, né, uma aqui, outra lá, não sei aonde. E formações complexas e litorâneas também. Vamos falar um pouquinho sobre o Pantanal e vegetação litorânea, manguezais e a vegetação de dunas. Vamos começar pela floresta equatorial amazônica. Como eu falei, a maior floresta tropical do globo. Ela é dividida em 3 estratos, em três formações, digamos assim. A mata de várzea, a mata de igapó, que é praticamente a mata que fica o ano todo inundada, ela está praticamente dentro do rio. Aí a mata de várzea, que geralmente ela fica inundada nos meses chuvosos. E a mata de terra firme, que engloba 80% da floresta amazônica, que é a área que não é inundada. Ela é dividida em 3 partes, a floresta amazônica. A mais importante, digamos assim, que é a mais explorada, vem sendo mais explorada, é a mata de terra firme, que engloba 80% da floresta, da área de floresta. Aqui tem algumas características gerais, ó. A floresta amazônica, ela engloba 8 países aqui na América do Sul e um território ultramarino francês, que é a Guiana Francesa. Então, ela pega 9 territórios na América do Sul, não só o Brasil, mas a maior parte dela está no Brasil. E dentro do Brasil, ela engloba 9 estados da nossa federação. Então, Maranhão, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Tocantins. E os estados, né, que ela engloba, Brasil, Suriname, Guiana, ali naquela partezinha norte, né, do Brasil, ao norte do Brasil, na América do Sul,
Brasil, aí Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. E também a Guiana Francesa, que pertence à França. Aí aqui falo de alguns aspectos gerais, né? É uma floresta heterogênea, porque ela é muito diversa em variedade de espécies. E aqui cita até algumas, né? Ó, a floresta abriga cerca de 2.500 espécies de árvores, que é um terço, corresponde a um terço da metade metade não, menina, da madeira tropical do planeta. E quase 40 mil das 100 mil espécies de plantas da América Latina. Então, ela é muito, extremamente importante, né? Do ponto de vista de espécies vegetais e também animais. Ela é perene, então ela não cai as folhas no período do outono e do inverno. Ela é sempre verde. O que mais? Umbrófila, porque ela está num ambiente muito úmido. Higrófila também. Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. Uma das coisas que mais vem contribuindo, a gente sabe que o solo da Amazônia ele é um solo, não é muito fértil, né? É um solo muito lixiviado, muito lavado pela água das chuvas. É um solo que sofre bastante por causa disso, mas a vegetação contribui para manter uma certa fertilidade, né, daquele solo. É uma vegetação que salva o solo da Amazônia. Os restos ali de plantas que caem, né, do galho das árvores, das folhas também que caem, animais mortos, vai criando ali uma camada de humus, que é aquela camadinha, pronto. E aqui vai falar, né, também que a vegetação da Amazônia, a retirada da vegetação contribui para a perda de biodiversidade, contribui para o assoreamento de rios, contribui para a exposição do solo à degradação, à erosão, enfim, o que vocês já sabem. Aí aqui, eu falei que ela é dividida em três grandes patamares, 3 grandes estratos, né, essa vegetação. A floresta amazônica é dividida em 3 grandes formações, digamos assim. Em 3 grandes patamares. Seria a mata de igapó, praticamente ela fica dentro do rio, tá vendo? A mata de igapó. Aí são exemplos de espécies encontradas na mata de igapó. Orquídeas, bromélias, a vitória régia e outros tipos de espécies. Né? São espécies que sobrevivem bastante em ambientes que são úmidos, né? O ano todo. Aí tem a mata de várzea, que ela fica aqui nas proximidades dos rios, mas ela tem um período do ano que ela não é inundada. Mas geralmente quando chove bastante, né? Geralmente ela pode sim estar dentro de uma área que é inundada. Mas a mata de várzea, nos períodos que ela não está inundada, ela é utilizada para o cultivo, né? E aqui diz que ela é muito utilizada para o cultivo de arroz, pela agricultura familiar. E também outros tipos de culturas que as famílias nas proximidades também cultivam. O que mais? No período de recuo do rio. Aí, dentro dessa mata de várzea, a gente pode encontrar algumas espécies que são bem comuns nessa área aí, como, por exemplo, as seringueiras, né? São espécies que podem atingir 25 metros a 30 metros, possuem um solo mais fértil do que as outras áreas, certo? Do que a mata de terra firme, por exemplo. O solo é um pouquinho mais fértil aqui na mata de várzea, por isso que propicia a agricultura familiar. O que mais? O solo é arenoso, argiloso e pouco desenvolvido, mas tem um pouquinho mais de fertilidade. Aí aqui a mata de terra firme, que compreende, no caso, 80% da floresta amazônica. 80%, a maior parte da floresta amazônica está aqui dentro, da mata de terra firme. Dentro dessa área a gente vai encontrar as principais espécies da Amazônia, que são altamente exploradas e ameaçadas de extinção. E o livro destaca algumas dessas espécies aí, como, por exemplo, a castanha do Pará, maçaranduba, o mogno, que é muito utilizado aqui na nossa região para porta, janela, móveis, o mogno, né, uma das espécies ameaçadas. Cedro, enfim. E é uma das áreas mais ameaçadas do ponto de vista do desmatamento, da agricultura, para a pecuária, para extrativismo mineral, é a mata de terra firme. Alguém falou comigo no bate-papo? Deixa eu ver. Tá aparecendo aqui. Tá, sem querer. Pronto. Aí aqui vem falando da importância desse tipo de vegetação, desse bioma. E aqui vocês já sabem, basicamente, um pouquinho sobre tudo isso. A gente já falou em outras aulas. O que mais? Cerca de 20% da floresta já foi devastada. Essa degradação é puxada por atividades econômicas, como a gente já sabe, pecuária, garimpo, atividades madeireiras, agronegócios, compreendendo o arco do desmatamento, que é uma região que a gente chama de arco do desmatamento porque é uma área muito desmatada já da Amazônia. E desmatada e onde praticam queimadas para a agricultura, principalmente. E essas atividades a gente já sabe as consequências delas, na verdade, né? O que é que pode ocasionar? Diminuição do nível pluviométrico, da quantidade de chuvas, pode diminuir o volume dos rios com o tempo, pode também assorear os rios, quando a gente desmata, acontece a chuva, aquela terra vai para dentro do rio, vai assorear o rio.
o solo vai ficar menos fértil ainda quando você retira a vegetação. Quando você queima, você está contribuindo para queimar também aqueles nutrientes presentes no solo. Enfim, né, uma infinidade de consequências que a gente já falou um pouquinho. A gente sabe que a Amazônia vem sendo uma área aí de intensa exploração para vários tipos de atividades econômicas. Né? Aqui o livro está destaca, né? Desde o século XVIII, a Amazônia demorou um pouquinho a ser descoberta, então ela demorou um pouquinho a ser explorada. Não foi assim no século XVI, exatamente, né? Mas lá pelo século XVII e XVIII, descobriram o potencial de algumas drogas do sertão, né? Algumas espécies que eram tipo especiarias na época, né? Vocês viram essa história já, acredito. Que começaram a explorar também na região amazônica. Começaram já a explorar no século XVII e século XVIII. Aí, no século XIX, eles começaram, teve o boom, né, da produção de borracha na Amazônia. Entre 1872 e 1910, a atividade da borracha na Amazônia bomba, né, se torna a principal atividade daquela região, na época, e o Brasil bomba na produção de borracha. Só vai perder sua força no período posterior a 1910, que começa a Primeira Guerra Mundial, começam a cultivar muita seringueira no Sudeste Asiático e perde um pouquinho a força aqui no Brasil. Mas durante muito tempo, essa região foi uma região de grande cultivo. Oi, Maria Clara, quer falar? Eu li esse tópico aí, economia de fronteira e Amazônia, eu só pensei no tráfico. Só fronteira, porque a gente já estudou. Eu lembro que eu até apresentei, que eu lembro foi ano passado, um trabalho em relação a isso, que tinha uma galera lá que o governo contrata da polícia para ficar nessa fronteira. E a gente sabe que não tem muito jeito, né? Não faz muita coisa. Diego quer falar também? Diego levantou a mão. Quer falar, Diego? Ou você está falando porque eu colocava você na chamada e eu não coloquei? Diego? Diego, se for, manda um oi, pelo amor de Deus. Um aviso aí do além. Bate papo. Se ela perdeu 20% hoje em dia, ela só tem 29%, porque disse ali que tinha 49%. Sim, ela perdeu 20% do total dela, de 100%, entendeu? Ela tem, tipo, ela era 100%, e aí ela perdeu 20% da sua formação vegetal. Então, indica que ela tem 80%, entendeu? Não é na área do Brasil, não. Envolve a área do Brasil total, não. Acho que deu para entender. Acho que deu. Enfim. Então, olha, foi uma área de grande exploração desde o século XVII e XVIII com as drogas do sertão, aí depois com o ciclo da borracha, a gente vai ver ciclo da borracha ainda, viu? Vamos falar sobre isso ainda. E hoje em dia vem sendo uma área intensa de exploração, tanto da agricultura quanto da pecuária, extrativismo mineral, né? Aí aqui, ó, vem dizendo que a Amazônia é uma área de economia de fronteira. Áreas que são economias de fronteiras são áreas de ocupação para atividades agrícolas não, atividades econômicas. Áreas que são economias de fronteira, que a gente chama de economia de fronteira. E é porque são áreas que vêm se expandindo em níveis de atividades econômicas, certo? E a Amazônia é uma área de economia de fronteira. Políticas de proteção à Amazônia. Aí aqui vai dizer o quê? Vocês já estudaram isso aqui, na verdade. Vai estar aqui, está num resumão já que vocês já estudaram. Lembra que criaram no século XX, sobretudo no período da ditadura militar, alguns projetos para proteger a Amazônia, preservar a Amazônia, dar mais segurança para a Amazônia? Projeto Cala Norte, Radam Brasil, Civan. Ana Beatriz, com esse novo presidente, o Brasil está praticamente ameaçado, né, devido à Amazônia? É porque o Bolsonaro, ele está praticamente querendo vender a Amazônia, né? Tá nem aí para a Amazônia. E aí, o Biden, ele já disse que uma das prioridades do governo dele é a preservação, né, da Amazônia. Ele é a favor da energia limpa. Como é que ele vai fazer isso? Eu acho muito difícil. Ai, meu Deus. Isso é tão polêmico. Vocês viram já algumas charges na internet? Charges em rede social. Tipo assim, o povo tá feliz porque o Trump perdeu. Mas o Biden, ele não é, assim, de esquerda, não é assim... Ele não é essa renovação todinha que as pessoas estão pensando que ele é, não, viu? Ele tem ideais de direita, sim. Eu vi várias coisas polêmicas dele, com criança, fiquei passada. Será que isso é mentira? Mas, enfim, ele não é, assim, o salvador da pátria, não. Não é tão bonzinho, não. Acredito que ele vai continuar a mesma onda neoliberal que o outro já vinha seguindo, mas talvez ele seja um pouco mais moderado. É isso que a gente espera que seja, né? Um pouco mais moderado. Pois pronto. Então, essas políticas de preservação da Amazônia, de garantir a segurança da Amazônia, o slogan Amazônia integrar para não entregar,
foi inventado aí, foi criado na época da ditadura militar e visava basicamente proteger a Amazônia, né, de outros locais, para que a Amazônia não fosse tomada do Brasil, enfim, houvesse uma fiscalização maior, e aí criaram esses projetos aqui. Floresta tropical ou Mata Atlântica? Como eu falei, a Mata Atlântica ela tem características de uma vegetação bem semelhante como a Amazônia. Também ela é heterogênea, ela é bem rica em variedade de espécies. Ela é uma mata densa, fechada, está num ambiente aí bastante úmido também. O que mais? É uma área de grande autoendemismo, quer dizer o quê? De muitas espécies que são próprias daquele local, né, que surgiram ali. E a gente sabe que é o bioma brasileiro que mais foi devastado ao longo da história, né? Que hoje em dia sobra aí menos de 10% de sua cobertura original, da sua vegetação original. E tem uma série de atividades para explicar porque a Mata Atlântica ela é o bioma mais degradado da história do Brasil, né? É histórico, na verdade, isso. Aí aqui, ó, ela tem uma grande, ela é heterogênea. Por que ela é heterogênea? Tanto por causa da latitude, que ela é encontrada desde a região norte, menina, desde a região nordeste do Brasil até a pontinha lá do Brasil, pegando o sudeste do Brasil, enfim, ela é encontrada até ali embaixo. Então, ela pega uma grande área latitudinal do Brasil, por isso que ela é tão heterogênea, e também porque a gente encontra dentro da área de Mata Atlântica locais que são mais elevados e outros mais baixos. Então, a diferença de altitude também tem a ver com a variedade de espécies, né? Promove uma variedade de espécies. Por isso que ela tem uma grande variedade. Por causa da latitude, que ela abrange, a área que ela abrange no Brasil, e da altitude. Tem terrenos que são mais elevados. É tanto que a gente vai ver que as áreas de preservação da Mata Atlântica que a gente tem hoje, alguns resquícios que sobram, são geralmente nas áreas mais elevadas, que não dá para o homem ir lá e retirar, e morar, e praticar isso, aquilo. Geralmente as áreas, pode olhar aqui no livro que vocês vai mostrar isso. As áreas mais elevadas que a gente vai encontrar são as áreas que a gente encontra alguns resquícios da Mata Atlântica. Aqui no Nordeste praticamente quase não tem, né? No Nordeste brasileiro. Porque como o Nordeste brasileiro, de início, foi a principal região econômica do Brasil e a principal atividade econômica, né, que se deu no período colonial entre os séculos 16 e 17 no Brasil foi a cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar ela era cultivada nos solos massapê da zona da mata. Então, durante esse período aí dos séculos 16 e 17, essa área de Mata Atlântica foi muito explorada, foi muito desmatada para o cultivo de cana-de-açúcar, substituir pela cana-de-açúcar. Então, tem isso aí. O livro até dá um destaque para outras atividades. 16 e 17 vem a questão da cana-de-açúcar, aí século 18, mineração. Como eu falei, ela pega também o Sudeste, né? Aí, século 19, século 20, café. Século 20 vem também a questão da industrialização, urbanização, atividades ligadas à construção de estradas, rodovia, portos, tudo isso contribuiu para o desmatamento desse bioma do Brasil. Deixa eu ver se está perto de descarregar aqui, tá? E aguenta. Não, aguenta. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Tem grande biodiversidade, ela também é ombrófila, hidrófila, latifoliada, folhas largas, né? E perenifolia. Ou seja, ela não cai as folhas no outono para o inverno, ela é sempre verdinha. Características que a Amazônia tem também, né? Outra coisa que eu não falei, 70% da população do Brasil está dentro desse bioma. 70% da população brasileira. Diga aí, é muita gente, né? E a gente sabe que quanto mais gente, maior o nível de degradação também da área. Então é por isso que é um dos biomas aí que se tornou um hotspot mundial, né? Uma área altamente ameaçada de deixar de existir, né? Essa cobertura vegetal. Altamente ameaçada. Aqui tem os ecossistemas que são encontrados dentro dessa área. Eu ainda falar mais depois. Vamos por aqui para cima. Ver se a gente fala pelo menos mais de leitura complementar. Floresta subtropical ou mata de araucárias. Vamos lá. A mata de araucárias, ela também é chamada de mata dos pinhais, porque predominam espécies parecidas com pinheiros, né? Bem semelhantes a um pinheiro. Ela é aciculifoliada. A gente vai ver que as folhas são em formato de agulhas. O que mais? Está dentro de uma área subtropical, por isso que é uma floresta subtropical. Pega aí os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pega também algumas áreas mais elevadas do estado de São Paulo e, salvo engano, Minas Gerais. Isso, Minas Gerais. Também pega um pouquinho das áreas mais altas.
mas é uma floresta que é predominante na região sul do Brasil, na área de clima subtropical, né, das 4 estações lá. Ela é uma formação florestal, como eu falei no início dessa aula, ela é mais aberta, não é uma mata densa e fechada, ela é mais aberta. É uma vegetação homogênea, ao contrário da Mata Atlântica e da Amazônia, ela é homogênea, ou seja, ela não tem uma grande variedade de espécies. O que mais? Vem sendo uma das áreas, vem sendo um dos biomas aí que... Biomas não, que é um domínio morfoclimático. Peraí, desculpa. É um domínio morfoclimático, a Mata de Araucárias. Vem sendo um dos domínios morfoclimáticos brasileiros mais degradados, por causa do cultivo de soja, que vem se expandindo bastante. Na verdade, o cultivo de soja no Brasil começou nessa área subtropical. Até 1970, só se cultivava basicamente soja na região sul, nessa área aí de floresta subtropical. É por isso que basicamente sobra menos de 3% da área dessa floresta aí, certo? Menos de 3% sobra dela hoje. E aí, o que é que acontece? A partir de 1970, aí a Embrapa descobriu uma semente de soja que dava para desenvolver solos do Cerrado. Aí começaram a cultivar soja com força no Cerrado e mudaram um pouquinho essa perspectiva, mas essa região sul do Brasil ainda é muito utilizada para a produção de soja, dessa floresta subtropical. Que mais? Sim, aí vem sendo muito explorada por causa da produção agropecuária, por causa também que é onde a gente encontra, são espécies que a gente vai encontrar a presença da celulose, então ela é muito utilizada para a produção de papel. Ela é muito utilizada também para a produção de móveis no Brasil e é uma das espécies mais ameaçadas, uma das formações vegetais mais ameaçadas no Brasil também. Mas como não é um bioma, né, a gente estava falando de biomas. Nós temos 2 biomas que são hotspots. No caso é a Amazônia e o Cerrado. E aqui não é um bioma. Por isso que eu não estou falando de hotspot, não. Sobra menos de 3%. Cadê? Ela é homogênea, mais aberta. As plantas são ombrófilas, são adaptadas a um ambiente úmido, são perennifólias também, não caem as folhas. Que mais? Essa polifoliada, já falei. Pronto. Mata dos Cocais. Mata dos Cocais fica numa região de transição entre 2 tipos de formações diferentes. Ela fica entre a Amazônia úmida e fica entre a Caatinga, né, semiárida, quente e seco. Então, é uma mata, uma floresta, né, de transição. Deixa eu ver aqui, o que é que eu ia falar mais? Fica dentro de uma região que a gente pega mais o Maranhão e o Piauí. Mas ela também é encontrada nos estados de Rio Grande do Norte, Ceará e Tocantins, na região norte. É muito comum as palmeiras. As palmeiras, na verdade, tipo, é uma espécie mais predominante nessa região. A gente encontra a carnaúba, o babaçu, que são as espécies mais importantes dessa formação vegetal. E mais importantes, porque eu digo mais importante? Porque são as mais exploradas economicamente. Para tudo se utiliza carnaúba e babaçu nessa região. Aqui tem a utilização delas, para que são usadas. Ó. E são muito utilizadas tanto para questões alimentícias, quanto para produtos cosméticos. Cabelo, rosto, também é muito utilizada para isso. A carnaúba é mais produtiva no Piauí, enquanto o babaçu é mais produtivo no Maranhão. O extrativismo, tal. A carnaúba se aproveita quase tudo. A carnaúba se aproveita a madeira, as raízes para obtenção de compostos medicinais, o fruto, que serve como alimento para o gado, as folhas, com as quais são feitas redes e esteiras, semente, da qual se extrai o óleo de cozinha, produz óleo de cozinha, que produz, a cera, principal riqueza extraída da camada superficial da folha. O babaçu é usado na produção de óleos obtidos a partir da amêndoa, da qual também se faz o sabão, lubrificantes e combustível. O caule é usado para estrutura em construção